E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Antes da gente conversar do economista da vez, não esquece aí de apertar o sininho para você ser relembrado dos próximos vídeos, de curtir, de compartilhar, de visitar o porquê nas outras mídias sociais. O economista de hoje é o Ed Prescott. O Ed Prescott, que junto com Kim Finland ganhou o Prêmio Nobel em Economia em 2004. O Prescott faleceu recentemente, viveu até uns 80 e poucos anos. Ele morreu no finalzinho do ano passado, em novembro de 2022. Então, ele é um daqueles escultores, daqueles autores ali da que eu mencionei já no final dos anos 70, começo dos anos 80. Começou a remodelar a macroeconomia para ela ficar com uma cara mais matematizada, né, um arcabouço mais parecido com o que são as outras ciências, né, naturais, como por exemplo a física, né? O modelo, aí você vai levar o modelo para o dado e ver se o dado corrobora o modelo, se não corroborar você abandona o modelo e vai para outro e tal. Ele junto lá com o Bob Lucas, com a Nancy Stoker, com o Chris Sims, com o Thomas Sargent, era o pessoal que estava nessa época, final dos anos 70, meio dos anos 70 para frente, fazendo essa revolução, enfim, na macroeconomia. O Nobel veio em 2004 por dois trabalhos, né? Uma das... Talvez metodologicamente, a principal contribuição do Prescott é nesse artigo que chama-se Time to Build, que é na hora que ele fala assim, olha, vamos pensar a macroeconomia dinamicamente, através desse conjunto de equações e tal. Para conhecimento de vocês, o Prescott foi um cara que fez graduação em matemática, fez mestrado em matemática e depois foi fazer só o doutorado em economia. Então ele tinha uma cabeça muito bem estruturada, a parte de matemática e tal, e um grande economista também, sem dúvida. Ele escreveu um livro, um dos principais livros que foi usado há muitos anos, né, nos cursos de doutorado de economia, é o Bob Lucas, a Nancy Stoker e o Ed Prescott, tá, que escreveram esse livro de dinâmica macroeconômica, que hoje está um pouco mais fora de moda, mas ainda assim é um livro absolutamente espetacular, mas é um livro bastante pesado em termos de técnica, de matemática. Por economista médio, assim, né? Ele é um livro que vai exigir um esforço matemático... Médio, eu quero dizer, em termos de formação de matemática, né? Vai exigir um esforço bem adicional para você entender e fazer os exercícios do livro. É aqueles livros que tem o exercício no meio do caminho. Mas enfim, não quero falar tanto do livro, quero falar das duas contribuições. Então, uma foi essa de metodológica, né, para montar esses modelos matemáticos e tal. O paper é um paper de 1982 chamado Time to Build. E o outro que vem antes desse, que também super, hiper, ultra citado, é um artigo que é menos uma contribuição metodológica e mais uma maneira de você entender política econômica como dentro do arcabouço de inconsistência temporal. Então é ali que surge a coisa da inconsistência temporal, que outros economistas famosos começando a escrever sobre isso também no final dos anos 70. Mas esse é um dos artigos mais famosos, Kidler e Prescott, e é um artigo em que ele vai deixar claro o seguinte, eu vou dar um exemplo para explicar como que as equações matemáticas lá geram esse problema de inconsistência temporal. Então a ideia é que o Banco Central, por exemplo, você põe que o Banco Central, uma autoridade monetária, ele promete que vai entregar uma certa meta de inflação no futuro, né? E aí o que acontece é que quando ele prometeu isso, se as pessoas acreditam nessa promessa, as expectativas de inflação convergem meio que para a promessa, se o Banco Central é crível, certo? Mas dado ex post, a posteriori, depois que as pessoas já fixaram preço, contrato de aluguel, contrato de salário, com base nessa expectativa, o que o Banco Central pode fazer é dar um sustinho, dar uma inflação um pouco maior do que essa, para incentivar a economia. Então existe sim, de fato, quando há uma surpresa na inflação, um impacto sobre a economia de curto prazo, não é duradouro, mas a economia vai dar um boom, dado que as expectativas estavam fixadas em algum outro lugar e o Banco Central surpreendeu, tá? Então vai gerar um certo impulso na economia. Um político pode querer explorar isso no ano de eleição, ou pode querer explorar isso, sei lá, se a dívida está muito alta, ele quer dar uma surpresa inflacionária para a dívida cair. Tem várias maneiras de você racionalizar o modelo. Mas eles colocam isso em equações e mostram o seguinte, peraí, mas se os agentes forem racionais, se as pessoas antecipam esse tipo de postura estratégica, antes ele já não vai fixar a expectativa de inflação na meta.
E aí o Banco Central não vai conseguir convencer as pessoas de que a inflação vai ser na meta. E aí a inflação vai ser mais alta. Ao ponto em que, a posteriori, o Banco Central não tem incentivo em dar surpresa. Mas a inflação ficou mais alta, a expectativa de inflação, tá ruim hoje, ficou mais alta e você não conseguiu meio que estabelecer credibilidade, não conseguiu cumprir a meta. Por quê? Porque você tinha o que te ferrou aí foi a possibilidade de mexer no negócio a posteriori. E o que sai, então, desse artigo sobre inconsistência temporal, né, da política econômica, o que sai de prescrição para resolver ou atenuar esse problema? Instrumentos em que o Banco Central consiga, se de fato se comprometer a, no futuro, não querer dar esse peteleco na inflação, meio que enganando os agentes econômicos para poder colher um pouquinho mais de atividade econômica. E aí vem toda uma literatura nos anos 80 que é, tá bom, como que a gente faz isso? A gente coloca um banco central, um banqueiro central lá que é super durão em relação à inflação, para esse viés aí, né, que chama viés inflacionário, desaparecer. Outras soluções, delega, né, ou bota o Banco Central independente. Então, é assim, uma vasta literatura, não vou entrar. Mas quem, primeiramente, chega lá e fala, olha, tem um problema de inconsistência temporal na política econômica, na política macroeconômica, é Kidley e Prescott com esse artigo famoso, eu acho que 1978, tá? Então é isso, foi um artesão, um cara que, um matemático, super matemático, eu me lembro de estar numa conferência assistindo o Prescott falar, aquele jeito dele super cartesiano, sabe? O que a gente precisa? Uma teoria sobre a produtividade. O que a gente não tem? Uma teoria sobre a produtividade. Produtividade explica a variação no PIB per capita entre os países, mas a gente não sabe por quê. Então ele era um cara bem metodológico mesmo. Bota a equação, vê o que está faltando, olha para o dado. Enfim, faz falta. Ed Prescott. Até a próxima semana.